Meu irmão, minha irmã, bom dia. Você do canal Oração Virtual, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E vamos aqui mais uma história, né? Mais uma história aqui no canal Oração Virtual. Vou pegar aqui uma história aqui. Olhar aqui qual a história já foi. Eu vou pegar aqui do último capítulo. Vamos pegar aqui a número 5. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Deus nos procura constantemente. A página 231. Deixa eu só marcar aqui para poder eu saber qual é a história que já foi contada. Então aqui Deus nos procura constantemente. 231 a página. 231. Esse é quase no final já. Deus nos procura constantemente, né? Primeiramente, seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, aqui no canal Oração. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma história aí pra gente interagir, pra gente tirar uma reflexão dessa história. As histórias que eu estou contando, eu estou pegando aqui do livro Por Suas Chagas, do Neil Velles, né? Aqui, ó, Neil Velles aí, ver se vai focar aí. Tá vendo? Neil Velles. Tá certo? Vamos lá aí, até pela questão do tempo, né? Nós temos pouco tempo aí. Deus amou tanto o mundo. Ixi, rapaz, essa aqui toca no meu coração, né? Porque é o kênose de Deus. Vou até anotar aqui. Kênoses, né? O kênoses. Isso aqui toca no meu coração, essa história aqui. Não é história, mas esse trecho aqui da passagem de João. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único. O microfone puxou aqui a posição. Que deu seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Lembre-se do tema. Deus nos procura constantemente. Deus está sempre à nossa procura. Não importa onde você esteja ou como se encontra. Um exemplo disso é o caso do Hector. Eu acho que é assim, Hector. Hector era uma pessoa com todas as características para fracassar na vida. Nasceu em um lar desestruturado. Seu pai era um curandeiro que praticava bruxaria e fazia sacrifícios com sangue. Como se não bastasse, era alcoólatra e abusava da mãe. A mãe de Hector era uma senhora que, quando ainda muito jovem, foi obrigada a ser esposa desse homem. O menor dos seus 7 filhos, Hector, era fruto de uma violência. Todos os membros de sua família, com exceção do pai, cresceram com uma forte repulsa pelas noites, pois era exatamente à noite o momento em que o homem retornava bêbado. Com frequência retornava bêbado para casa, além de praticar os cultos de bruxaria, com frequência abusava fisicamente de sua mãe e de seus irmãos. Em algumas ocasiões, Hector terminava o dia em um hospital. Sem recurso necessário para estudar, a única alternativa desse menino era sair às ruas de Nova York para ganhar o pão de cada dia. As ruas violentas dessa cidade foram seus mestres e ele tinha que fazer de tudo para sobreviver. Olha aí. Sua mãe morreu muito nova, devido a uma hemorragia interna provocada por seu pai, quando Hector tinha apenas 13 anos. Por causa da morte da pessoa que ele mais amava, ele ficou cheio de rancor e decidiu abandonar sua casa e seus irmãos para refugiar-se no único mundo que conhecia.
a agressiva cidade de Nova York. Neste mundo, Hector descobriu as gangues, os roubos, as brigas e as drogas. Logo, começou a mostrar interesse pela bruxaria, convertendo-se em um ser ainda mais desprezível que seu pai, o homem que tanto odiava. Já viciado em diferentes tipos de droga, maconha, cocaína e heroína e no álcool, para sustentar os vícios começou a cometer delitos, chegando inclusive a prostituir seu corpo. Dormia nas ruas frias, cheia de neve, comia o que as pessoas jogavam no lixo. Cheio de doença, a vida já não tinha valor para ele. Passou por um momento em que queria que tudo terminasse logo, desejando a própria morte. Um dia, no mesmo dia de nossa vigília evangelizadora na rua 144 com a Avenida Willis, no bairro Bronx, Hector subiu em um edifício abandonado de 6 andares, com uma grande quantidade de heroína, sem saber que muito próximo a esse lugar se realizava o encontro dos missionários de Jesus. Injetou em si próprio a heroína e em sua loucura decidiu tirar a própria vida. Recordo que eu estava pregando sobre o amor de Deus. Fazia referência o quanto o Senhor ama seus filhos, independente dos erros ou equívocos cometidos por eles. Dizia que a misericórdia do Pai não tinha limites, que Ele é bom e compassivo para nos perdoar. Amplificada pelo equipamento de som, essas palavras ecoaram por toda a rua, estendendo-se pela vizinhança até chegar àquele edifício localizado nas mediações onde ele se encontrava. Escutava-se tão bem a mensagem que era impossível Hector não entendê-la. No primeiro momento, eu ouvi que Deus nos amava a cada um de modo especial. Provocou-lhe risos, que rapidamente se transformou em ira. Esta aumentava cada vez mais à medida que Hector se recordava de todo o seu passado, questionando o amor de Deus. Afirmava repetidamente para si próprio que se ele realmente existisse, não permitiria que tanta coisa ruim tivesse acontecido em sua vida. Foi assim que este homem lutava mentalmente contra a mensagem que eu pregava. Hector não sabia que Deus procurava por ele, que o chamava suavemente ao ouvido. No entanto, ele pensava que o que devia fazer era jogar-se do alto daquele edifício para matar aquele que falava. Hector estava muito irritado com todas as palavras que saíam de minha boca. Sua irritação era originada pelas feridas que carregava desde o momento de sua concepção e gravada pela influência da heroína e agravada pela influência da heroína. Entramos no momento de oração e comecei a enumerar as diferentes etapas da vida, para que Deus fosse curando a cada um. E também fiz referência aos maus tratos, abusos, solidão, falta de amor e compreensão. Hector prestava atenção a tudo o que era dito e perguntava, enquanto observava o encontro do sexto andar, como é que esse homem que falava conhecia sua vida, mas não tardava a convencer-se de que não podia ser ele, já que sua situação não tinha solução. Ou seja, ele achava que não era com ele que aquelas palavras, né? Por esse motivo é que uma vez mais decidiu cumprir a decisão anterior de tirar a própria vida. Quando chegou à beira do teto e contemplava a rua para saltar, o Senhor me deu uma palavra de ciência e chamou um homem de nome Hector. Repeti o que senti no meu interior. O Senhor está curando o coração ferido de uma pessoa. Hector, ele conhece tudo
o que você viveu e sofreu. Dizia-lhe, insistia que Deus estava curando suas feridas. Hector ouvia minhas palavras, com as quais eu o convidava para que viesse à frente e desse seu testemunho. Sem nenhum resultado, pedi que se aproximasse, mas ele dizia a si mesmo, não pode ser eu. Repeti várias vezes que não merecia o perdão de Deus por ter lhe ofendido em inúmeras ocasiões. Hector permaneceu parado à beira, olhando para baixo. Quando o Senhor me deu outra palavra, gritei, Hector, não faça isso. E Hector foi curado, né?